mesmo. Muito obrigada. Se você quiser, ou depois, Gente, boa noite a todos. Reitero o que o Gease disse aos encarnados e aos desencarnados, né? Sempre. Meu nome é Messênia, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, eu sou escritora, eu sou palestrante, eu sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita André Luiz e mais um pouquinho de coisa aí. Bom, vamos lá para a nossa Evangelho Terapia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o tema é Sede Perfeitos. No item 4, fala sobre os bons espíritos. Eu sugiro que vocês leiam principalmente o começo desse capítulo depois, tá? Porque eu vou falar do finzinho deste item. Mas se a gente fizer uma reflexão dos itens 1 a 4 inteiro, vai dar para entender melhor sobre o que eu vou falar, tá? Eu vou falar só do finzinho, que está falando o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando tem uma vontade firme. Então é sobre esse trechinho que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Eu vou voltar e vou falando aos pouquinhos e a gente vai discutindo sobre ele. Então, quem é o verdadeiro espírita? Existem pessoas que falam assim, que diante desse trecho nós nunca nos consideraremos espíritas, porque até a gente chegar no nível de espíritos perfeitos, vai muito tempo. Então, teoricamente, nós nunca teremos, nunca assim, nessa encarnação, em mais algumas, em mais umas 50, em mais umas 500, talvez nós não teremos condições de termos benevolência, de termos amor ao próximo, de termos várias outras qualidades que nos itens 3 e 4 deste mesmo capítulo vai explicando sobre, tá? Mas eu não penso assim, eu penso assim, começamos a frequentar uma casa espírita, já podemos nos dizer espíritas. E eu falo isso com base no quê? Nesse trechinho aqui, o que ele está dizendo? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então eu acredito que o mais importante são os esforços que nós fazemos todos os dias. O tanto que nós nos esforçamos para não xingar alguém no trânsito, para não nos estressarmos com algum familiar, para não nos preocuparmos com uma situação que vai nos deixar mal, para nós não nos deixarmos abater por um ente doente. Tá? Então, pelos esforços que nós fazemos diariamente. Só que o nosso tema hoje é o Espiritismo e o autoconhecimento. E onde é que isso que eu estou falando vai entrar no Espiritismo e no autoconhecimento? Então, vamos mais um pouquinho, tá? Nós somos obrigados a dominar por completo as nossas mazelas. Vocês acham isso? Lembrando do que eu já falei agora. Nós somos obrigados a nos esforçar por completo. A senhora acha assim, que a partir do instante que a gente reconhece a nossa mazela, a gente tem que estar ali. Muito bem. Só que o que eu falei? Olha que palavra interessante. A partir do instante que a gente reconhece. Quando que a gente reconhece as nossas mazelas? Em que momento? Como que a gente faz esse processo de conhecer os nossos defeitos, de conhecer o que vai dentro de nós? Isso é o autoconhecimento, tá? De uma forma bem simples. Antes de eu prosseguir, eu vou comentar uma das músicas que o Gease cantou hoje aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu inferior.
Eu pensava que acertava, eu pensava que amava, eu pensava que entendia, eu pensava que sabia. Percebi que eu errava, percebi que não amava, percebi que não entendia, felizmente percebi que não sabia. Então, só o comecinho. Todos nós fazemos tudo na nossa vida, no dia a dia, querendo acertar. Sempre. Isso é um princípio que nós temos que ter, até para nós vivermos melhor conosco e com os outros, tá? Então, eu pensava que acertava, eu pensava que eu amava, eu pensava que eu entendia, eu pensava que eu sabia. Esse eu se conhece? Esse eu sabe se está amando? Sabe se está acertando? Esse eu somos todos nós. Todos os dias nós pensamos que acertamos, pensamos que amamos, pensamos que entendemos, pensamos que sabemos. Pensamos. Nós efetivamente acertamos, amamos, entendemos e sabemos? 90% do tempo não. Como que eu vou descobrir isso? Só trabalhando o autoconhecimento. Só tentando olhar para dentro de mim. Se eu não fizer isso, eu vou continuar pensando que eu acerto, pensando que eu amo, pensando que eu entendo, pensando que eu sei. O verdadeiro tô me achando. Eu tô achando que eu sei de tudo, que eu tô vivendo super bem, quando na verdade eu não tô vivendo tão bem assim. Por quê? Porque eu não me conheço. Mas vamos voltar. Depois eu continuo aqui. Tema: autoconhecimento. Nós espíritas, nós ouvimos isso como que outro nome? Lembrando do que eu li do Evangelho. Nós ouvimos isso como transformação moral ou reforma íntima, né? Quando a gente ouve o termo reforma íntima, o que acontece normalmente? Sai todo mundo correndo. Né? Você falou em reformar, você falou em transformar, você falou em modificar, sai todo mundo correndo. Por quê? Porque nós vamos entrar mais um pedaço aqui da música. Encarando meus defeitos, fui sentindo os efeitos, eu fugi. É o que todo mundo faz. A partir do momento que eu começo a olhar um pouquinho que seja para dentro de mim, eu fujo. Eu fujo. Vamos mais um pouquinho. Tá? Então, essa transformação moral é a chamada reforma íntima. O que é reforma íntima? Tradução ao pé da letra. Eu olhar para dentro de mim e me modificar. Para eu olhar para dentro de mim, eu tenho que fazer o quê? Me conhecer. É o autoconhecimento. Tá? Como que a gente concretiza essa reforma íntima? Primeiro a gente olha para dentro de si, reconhece as nossas mazelas, reconhece as nossas dificuldades, reconhece os nossos desafios evolutivos e a partir daí nós começamos a fazer exercícios diários, exercício igual uma academia, tá? Exercícios diários para me esforçar para eu conseguir superar aquilo que me atrapalha, tá? São as nossas más inclinações. Agora eu pergunto, vamos fazer uma pausa. Nós somos o que nós parecemos ser? Alguém aqui pode ter certeza de dizer eu sou o que eu pareço ser? Os outros olham para nós e nos veem como nós efetivamente somos? Quando nós nos olhamos no espelho, nós somos capazes de ver como nós efetivamente somos? Quem nós efetivamente somos? Bom, começando que a maior parte de nós não consegue nem se olhar no espelho com essa profundidade, né? Mas quem conseguir, nós vamos ver o seguinte, que dificilmente nós nos enxergamos como nós realmente somos. Dificilmente. Nós temos uma imagem que a gente passa para os outros, geralmente não tem muito a ver com quem nós somos. Diante dessa imagem, nós representamos papéis, que vocês poderiam até dizer que são personagens. Então,
Eu, a Messênia. Eu tenho a Messênia, que é a palestrante que está aqui falando hoje com vocês, tá? Eu tenho a Messênia, que é familiar, que é filha, que tem irmão, etc. Eu tenho a Messênia, que é amiga. Tá? Eu tenho a Messênia, que é a companheira, a parceira, a namorada. Eu tenho a Messênia, que é a ambientalista. Eu tenho a Messênia, que é aquela que se estressa no trânsito. Então, cada um de nós representa um papel no decorrer da nossa existência, tá? Isso significa que nós estamos vivendo uma mentira? Não, não é isso. Acontece que nós não conseguimos ser o que somos 100% do tempo. Então, a cada instante da nossa vida, em cada situação, nós agimos como uma pessoa diferente. Vou dar um exemplo para ficar bem claro isso, tá? Trabalho. Alguém se comporta no trabalho igual se comporta dentro de casa? Alguém vai para o trabalho de pijama? Alguém vai para o trabalho de cara lambida, levantou, pôs uma roupa qualquer, não tomou banho, não se olhou no espelho, nada e vai para o trabalho? Independente do trabalho que nós exerçamos, nós temos que ter uma imagem profissional. Essa nossa imagem profissional, ela tem que estar relativamente bem, independente se a nossa vontade era fugir na depressão, porque feriu o nosso coração. Essa nossa imagem profissional, ela tem que ser capaz de agradar as pessoas com as quais eu vou me relacionar, para que eu possa continuar tendo o meu trabalho, que é o meu sustento nessa existência material. Então, volto a perguntar, alguém se comporta no trabalho como efetivamente é? Suponhamos que em casa, ou com os meus amigos, ou com meu namorado, ou qualquer pessoa mais próxima, eu seja alguém que fale com as mãos, que fale mais alto, seja uma pessoa um pouco mais agressiva na personalidade. No meu trabalho eu vou poder me comportar da mesma maneira? Nem se eu for da área de segurança pública, aliás, muito menos, tá? Então, nem se eu for da área de infração, nem que se eu for cometer crimes, eu também não vou poder me comportar assim. Porque se eu for bandido, logo de cara, se eu me comportar assim, eu vou ser visto lá antes de eu chegar perto do meu alvo. Então, nós vestimos uma máscara, nós vestimos um papel. E no centro? Que lugar melhor para ter máscara do que no centro? A gente chega lá na porta, tá cheio de... tem um cabide enorme, uma arara enorme, cheio de cabide, com os mantos. A gente chega lá na porta, põe o manto de santo e entra. Aí você começa, quem fala isso é Agnaldo Paviano, eu repito. Aí você sorri para um, oi, como você está? Passou bem? E geralmente a gente conversa assim, né, quando tá no centro, e abaixa a cabeça, assim, né? Pra, tipo, ser mais polida, mais educada, mais gentil. Lá fora a gente estava assim antes de chegar, né? Então, assim, rimos. Às vezes lá fora a gente estava com aquela cara fechada, aquela coisa absurda, entra sorrindo, dando risadinha, né? Abraçando todo mundo. Viramos exatamente os santos, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, lembrando que eu penso que é certo, tá? A maior parte das vezes nós não temos consciência de que nós fazemos isso. Nós não temos consciência de que eu estou agindo de forma contraditória ao que eu sinto. A maior parte das vezes nós não enxergamos isso, tá? Nós somos espíritos imortais, todo mundo acho que tem consciência disso, né? Mas nós ainda somos inconscientes do nosso eu interior. Tem alguns de nós que está começando a despertar para saber da centelha divina que está em cada um. Lembra daquela frase, vós sois deuses?
Então existem alguns de nós que estamos começando a despertar para essa realidade, mas a maior parte de nós nem temos ideia que a gente tem um eu interior. Não temos ideia que fazemos parte do universo, que temos essa ligação com Deus, não temos ideia de nada disso. Tá? Existem alguns estudos que eles falam assim, que a principal personalidade que nós apresentamos, que nós pensamos ser nós mesmos, seria uma máscara passageira. Por quê? Porque eles falam que se nós estivéssemos em outras condições, nós nos comportaríamos de forma diferente. Então, vamos lá. Suponhamos que ao invés da gente encarnar aqui, nesse momento, nós encarnamos em alguma tribo canibal. Então, talvez nós entendêssemos normal matar os outros para comê-los, ou comê-los sem matá-los, ou indo matando e comendo aos poucos, não sei direito como é que funciona isso, entendeu? Talvez nós nos sentiríamos como sendo normal aquilo, se nós estivéssemos em outro momento. Então, esses estudos dizem que assim, essa nossa ideia de personalidade principal, de nós mesmos, ela é falha. Por quê? Porque ela é passageira diante do que eu estou vivendo nessa encarnação. Tá? E que se eu estivesse em outro meio, talvez eu não agiria assim. Talvez eu iria despertar outra parte do meu eu. Eu acredito nisso em parte. Por quê? Porque a gente sabe que nós não retroagimos. A gente tem o princípio do não retrocesso. Então nós vamos evoluindo gradativamente, vagarosamente, mas nós não damos passos para trás. Então eu acredito que se nós chegamos nesse patamar de entender que não é legal comer um outro ser humano, se nós estivéssemos numa tribo de canibais, nós seríamos expulsos da tribo ou fugiríamos, algo nos revoltaria. Mas existem estudos que dizem que não, que talvez a gente afloraria uma outra parte da nossa personalidade, que talvez nós não conhecemos ainda. Diante dessa parte, eu acho que é importante lembrar que nós não devemos julgar. Isso também está na parte do homem de bem, que é o item anterior. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente aponta o dedo para o outro e reage de forma negativa com a atitude do outro, nós não sabemos, se nós estivéssemos nos pés do outro, naquela situação que o outro se encontra, se nós não agiríamos da mesma forma. Então, a gente tem que maneirar os nossos julgamentos, porque diante desse estudo, talvez nós poderíamos fazer até pior do que o outro, né? Bom, a cada reencarnação, então, o que acontece? Nós adicionamos poucos traços nas nossas características individuais. Então, assim, se nós tivéssemos condições emocionais, vamos dizer assim, de lidar com o nosso eu interior hoje e saber realmente quem somos, nós saberíamos que na nossa daqui para a próxima existência, nós vamos acrescentar pequenas coisas na nossa evolução, por conta do que a senhora falou, da nossa questão de tentarmos nos esforçarmos para superar as nossas mazelas. Tá? Então, por conta disso, nós vamos acrescentando princípios, nós vamos acrescentando entendimentos, nós vamos acrescentando ideias ao nosso eu interior, encarnação por encarnação. Tá? Agora, para nós reconhecermos um pouquinho desse nosso eu interior, de nós mesmos, nós precisamos, antes de tudo, de sinceridade. Entendeu? Analisarmos profundamente a nós mesmos. Eu sou uma pessoa, gente, que eu costumo me perguntar muito, sabe? Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma determinada atitude, eu sempre me pergunto, será que eu agi certo?
Será que era isso mesmo que eu deveria fazer? Mesmo que eu tenha pensado antes de ter aquela atitude, e mesmo que aquela atitude tenha sido cheia de segurança. Depois que acontece, eu estou sempre refletindo. Será que eu poderia fazer diferente? Especialmente quando não tem pensamento, né? Porque nós mais reagimos do que agimos. Então a gente mais vai pela fluência, pela frequência do que a gente realmente pensar para tomar as atitudes. Então eu acredito que, diante do que eu estudei para poder falar hoje com vocês, e diante disso tudo, eu acho que seria muito interessante que todos nós passássemos a fazer essas perguntas para nós. Será que eu agi da melhor forma que eu conseguiria agir naquele momento? Ou será que eu já estou num momento um pouquinho mais evoluída, que eu seria capaz de ter um pouco mais de paciência, benevolência, caridade, amor ao próximo? E se por acaso eu não agir das maneiras que eu poderia, tem como eu melhorar de hoje para frente? Será que eu posso pedir desculpas? Será que tem condições de eu tentar consertar o que supostamente não saiu tão bem? Mas vamos lá mais um pouquinho. A maior parte do que acreditamos serem nossos valores e crenças diante de tudo isso também são transitórios. Nós também abandonaremos antes de nós assumirmos um novo papel na matéria. Quando eles falam isso, eles pensam na reencarnação, pois eu falo que isso pode acontecer aqui mesmo. Vou dar outro exemplo fácil da gente entender: o trabalho, tá? O trabalho é muito fácil da gente entender esses papéis que a gente assume. Então, suponhamos que hoje eu tenha um tipo de trabalho, só que eu estou procurando algo diferente do que eu trabalho hoje. Amanhã eu assumo esse algo diferente, esse trabalho um pouco diferente. Eu vou poder me comportar da mesma maneira que eu me comporto no meu emprego atual? Ou eu vou ter que modificar alguma coisa? Muitas vezes essa modificação é para melhor para nós. Outras, a gente entra naquele ditado popular, naquele clichê que fala que assim, a pessoa enriqueceu e virou snob, não olha mais pro pobre, não olha mais pro amigo, não conversa mais com ninguém, vira a cara para as pessoas. Aí a gente vai estar entrando em algo negativo, mas que é uma modificação, talvez temporária, talvez mais uma máscara que a gente está adotando e que pode acontecer nesta mesma existência. Você não precisa reencarnar para passar por uma situação assim. São exemplos que eu estou dando, mas é óbvio que cabe em tudo, como eu falei no começo, né? Então nós vamos... exemplo ótimo. Quem que é casado aqui? Quem é que fala para mim o seguinte? Quero ver agora a sinceridade. Quando eu me casei, o meu marido, a minha mulher, a pessoa com quem eu me casei, era uma. No dia da cerimônia. No dia seguinte, ela se transformou em outra. Quem que concorda com essa frase? Que a gente ouve demais de casados. Que bom. Né? A gente ouve demais isso. Tá? Eu não sou casada, mas eu advoguei um bom tempo e cresci no escritório de advocacia. Então, eu já ouvi isso muito. Certo? Então, assim, é uma das formas mais simples de nós percebermos como que nós vestimos estes papéis e como nós não nos conhecemos. Porque se nós nos conhecemos, se nós fôssemos capazes disso neste momento, nós não precisaríamos de tantas máscaras. Nós não nos precisaríamos de tanta politicagem, certo? De nós tentarmos estar adequados às situações, como se fossem roupas. Eu vou usar esse vestido de uma festa mais elegante, eu vou usar essa roupa para um churrasco mais simples, e eu vou usar o pijama para eu ficar dentro da minha casa. Nós não precisaríamos dessas mudanças, nós seríamos nós mesmos, simplesmente.
em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós teríamos condições de sermos nós mesmos, porque nós estaríamos um pouquinho só mais evoluídos, ao ponto de não ter uma mudança tão drástica de personalidade nesses papéis. Você sabe uma coisa que demonstra muito isso? Sonhos. Quem é aqui que sonha e fica confuso com o que sonhou? Quantos de nós acordamos e mesmo que a gente tenha um sonho lúcido, que a gente perceba, eu vivi aquilo enquanto eu estava em desdobramento, nós ficamos perdidos. E geralmente nós não queremos lembrar do que nós sonhamos. Por quê? Porque aflora muito da nossa verdadeira personalidade. Nós nos deparamos com situações que nós aqui não queremos enxergar. Nós não queremos dizer que nós temos aquelas manias, aqueles hábitos, aquelas vontades, aquelas necessidades, aquelas situações em nós ainda. Nós não queremos admitir que nós ainda estamos tão pouco evoluídos e nós precisaríamos de mais. Então, sonho é algo que geralmente confunde todo mundo. Só para dar uma esclarecidinha. Então, como é que funciona? Parcialmente libertos da matéria pelo sono físico, que é o que a gente chama de desdobramento ou projeção astral, nós temos acesso a um pouco mais de nós mesmos. Assumimos outros níveis de consciência a que não temos acesso durante o dia, durante o nosso estado de vigília. E geralmente não aceitamos isso. Então aí, ou nós mesmos, o nosso próprio ego como proteção mascara o que nós vivemos, então vem aqueles sonhos supostamente todos loucos, ou nós damos uma interpretação um pouco diferente do que aquilo que a gente efetivamente viveu. Situação análoga ocorre em manifestações anímicas. Quem que faz parte de sala mediúnica aqui, estudos mediúnicos e etc, ou quem já leu a respeito? Nós temos assim como que eu posso dizer, uma corrente, alguns defendem, outros contestam, uns dizem que isso não é ser espírita, outros falam mal do médium e por aí vai. A questão do animismo. O que é isso? Vou explicar um pouquinho. O médium pensa que há espíritos se manifestando através dele, quando na verdade ele está dando vazão a personalidades animadas por ele mesmo em outras vidas. Tá? Então o que acontece? Geralmente nessas ocasiões de animismo, o médium que está dando essa comunicação imagina que é um outro ser, quando na verdade é ele mesmo. O que nós devemos fazer numa situação dessa? Nós devemos amparar esse médium. Essa comunicação, nós devemos fazer o mesmo trabalho que nós fazemos quando é outro espírito, outro ser. Tanto por uma questão de caridade para com o médium, quanto por uma questão que efetivamente não interessa a ninguém se é outro ser, se é o mesmo, quem é que seja. Sabe? Então nós temos que ser um pouquinho mais benevolentes, um pouquinho mais caridosos, um pouquinho mais espíritas numa situação dessa. E geralmente não é o que acontece nas casas espíritas. Geralmente os médiuns, quando passam por uma situação dessa, às vezes eles podem até ser expulsos da sala mediúnica. Tá? Então é uma coisa muito ruim. Então eu acho assim, onde é que está a nossa melhoria, onde é que está a nossa reforma íntima se a gente não for capaz de ajudar essa pessoa? Bom, a gente já deixou estabelecido que poucas pessoas conhecem a si mesmas. Poucas são capazes de fazer uma análise fria e imparcial a respeito do que se passa dentro de cada um. Pouquíssimas pessoas. A maioria não liga para isso. Tá? E dos poucos que dão importância, que tentam fazer isso, só uma pequenina porção escapa de iludir a si mesmo com intenções e aparências. Então, muitas vezes, nós nos iludimos. Muitas vezes, nós
temos até boa intenção, tá? Mas nós maquiamos o que nós estamos sentindo. Agora eu pergunto, por que isso? Então vamos analisar todas as pessoas, não vamos falar de nós, né, que é muito difícil falar de nós, então vamos ver o outro. Todas as pessoas que a gente conhece ao nosso redor, que não conseguem ser felizes, às vezes por questões mínimas. Geralmente por pensar o seguinte, o que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso? É a principal pergunta que atormenta a cabeça de todo mundo. Muitas vezes, então, o que nós fazemos? Nós andamos contra nós mesmos, nós fugimos na depressão, tá? Porque nós temos medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar. Eu sempre falo assim, mas alguém paga as suas contas? Eu sei que não é muito espírita isso, mas é uma frase muito boa para essa situação. Se eu estou me perguntando o que o outro vai pensar das minhas atitudes, sendo que são atitudes que vão ser coisas positivas, que vão me fazer feliz, que vão me fazer bem, que não vão fazer mal ao próximo, o que interessa para o outro? Quantos de nós temos medo, um medo absurdo de tomarmos uma atitude que nos encaminhe para a verdadeira felicidade? Quantos de nós ficamos presos nas aparências, no medo? E quantos de nós não conseguimos com tudo isso perceber as nossas próprias falhas do caráter? Bom, essa transformação moral que nós espíritas trabalhamos por ela, o que acontece? Nós temos alguns princípios morais em nós que são mais sólidos. E nós temos outras coisas que são crenças passageiras, que ainda não estão enraizados em nós, que ainda não estão grudados de uma forma que a gente possa seguir. Mas nós somos capazes de diferenciar um do outro. Nós somos capazes de perceber o que eu já avancei e o que eu ainda estou mergulhando, ainda estou sacudindo e ainda não consegui subir o degrau. Quantos de nós dizemos algo enquanto estamos pensando em outra coisa? Isso é outra piadinha, né, gente? Quem costuma falar isso é homem. Homem fala que mulher costuma dizer sim querendo dizer não e dizer não querendo dizer sim, né? Então, mas quantos de nós, independente de sermos homens ou mulheres, fazemos efetivamente isso? Eu não quero desagradar. Aqui, ó, eu firo o meu próprio coração, porque fica difícil crescer realmente. É adequado isso? Eu me machucar porque eu supostamente não quero falar algo que seja inadequado ao outro, que o outro talvez não queira ouvir. Sei lá, vamos supor assim, eu tenho um parente que veio me visitar e resolveu ficar 4 meses na minha casa. E aí eu com vergonha de falar, filho, mas era uma visita, eu não te convidei para você mudar para minha casa. Eu vou tolerando e vou ficando mal, e vou passando mal com aquela pessoa ali. Será que é lógico isso? Vou criando uma úlcera, um câncer, enxaqueca nem se fala, né? Com tudo isso, nós enganamos a nós mesmos. Muitas vezes nós até pensamos que somos bonzinhos, porque alguma vez a gente contribuiu com alguma entidade assistencial, uma vez a gente recolheu um animal abandonado, nós ajudamos a atravessar uma velhinha rua. No fundo mesmo, nós somos muito mais diferentes do que isso que nós estamos pensando. Independente desse diferente ser bom ou mal. Tá? E é por conta disso
que a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. É por conta disso que a gente tem que trabalhar a nossa vontade, não sendo uma mera intenção, mas que seja uma vontade. A gente costuma muito dizer que aquela pessoa teve boa vontade. Eu tenho um amigo estudioso que fala vontade soberana, que a vontade tem que ser além de boa. Ela tem que ter uma firmeza para ela ser superior ao restante, para que a gente possa agir, para que a gente não fique só com aquela boa vontade. É interessante que no nosso estudo do autoconhecimento, as pessoas começam assim, né? Gente que vai uma vez só, chove, é o que mais tem. Aí tem algumas pessoas que passam da primeira semana, algumas pessoas que passam da segunda. Um mês é pedir demais, pedir demais. Nós estamos com os gatos pingados lá que já faz 2 anos, mas é assim, é um milagre, porque você começou a mexer para que a pessoa possa verdadeiro crescer, todo mundo foge. Porque a gente tem a ideia, primeiro nós nos boicotamos e segundo nós temos a ideia de que estamos na zona de conforto. Só que na verdade é uma zona de desconforto, porque nós nos apegamos ao comodismo e sofremos com isso. Ficamos mal. Então nós precisamos conciliar essa nossa vontade com a ação, com a atitude. Livrarmos do medo, da preguiça, das desculpas esfarrapadas, como a principal, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, gente. Vamos analisar, né? Todo mundo tem casa para cuidar, todo mundo tem que fazer comida, porque senão ninguém come, ou tem que ir no mercado, ou tem um familiar que precisa visitar, tem que trabalhar. Todo mundo tem que lavar roupa, porque senão vai vestir igual mendigo. Todo mundo não tem tempo, ninguém tem tempo, só que a gente tem que fazer além disso. Deixar o medo. Então vamos conciliar vontade, atitudes, autoconhecimento e vamos começar a trabalhar isso. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro que compreende um pouco mais esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando tem uma vontade firme. Então, gente, não é impossível. Nós sempre conseguiremos nos libertar desse horizonte limitado nosso. Nós conseguiremos olhar para dentro de nós, enxergar o nosso eu interior, tá? Conseguiremos tudo isso, que jeito? Já que a ideia é utilizar o espiritismo, tá? Um dos meios é o próprio evangelho. Uma das formas é o que nós estamos fazendo aqui hoje, a evangelho-terapia. Outra forma, existem inúmeras obras, além do evangelho, que serviriam como um meio de autoconhecimento. Uma delas é um livro um pouco recente do Divaldo, que chama Autodescobrimento. Inclusive no YouTube tem um curso completo quase em cima desse livro, muito legal, sabe? Alguém já leu sobre Vanderlei de Oliveira Hermance do Fogo? Tem várias obras também que são assim, é uma transformação moral só de você ler, porque você não tem como. Primeiro que te prende, segundo que as coisas vão entrando, então não tem como você se libertar. Exemplos, emoções que curam, quem sabe pode mais, quem ama, quem sabe pode muito, quem ama pode mais, escutando sentimentos, e um monte de outras, né? A apometria é uma excelente forma de autoconhecimento. Fala baixo para não ser excomungada, aqui eu posso, mas... Entendeu? Então, gente, o caminho tá aí. O espiritismo tá aí para nos auxiliar para isso. Para nós nos esforçarmos pelas nossas transformações, para vencermos as nossas dificuldades e com isso evoluirmos. Eu espero que todos nós possamos dormir com ideias e acordarmos com atitudes amanhã, dispostos a iniciarmos ou darmos continuidade nesse nosso processo de reforma íntima.